Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta casa aqui que nos abraça a todos, né? Também dá uma boa noite para os nossos irmãos desencarnados, que fazem parte também desse grande grupo de irmãos, companheiros aí que sempre nos acompanham. Com certeza estão todos aí, porque nós temos aqui ligado à casa uma grande colônia, né? E os espíritos nos falam que essa colônia é a coisa mais linda do mundo. Porque nas reuniões mediúnicas, quando aqueles espíritos eles se arrependem do que faz, falam, não, eu vou mudar, não sei o quê, né? Mas então tá, eu vou te levar para um lugar muito bom. Quando chega lá, ele, nossa, que lugar lindo, aqui que eu vou ficar, vou mudar minha vida. Então nós temos aí um lugarzinho, tá ligado a nós aí. E com certeza esses irmãos estão todos conosco esse dia de hoje. E lá tem médico, enfermeiro, engenheiro, eletricista, tem de tudo. Igual nós temos aqui. Então nós somos bem amparados todos os dias. Vamos fazer a nossa prece para dar a palavra para o nosso companheiro? Então vamos fechar os nossos olhos, trazer para junto de nós momentos de paz, de alegria, de luz, de bênção, e assim nos iluminarmos e nos elevarmos ao Pai, e agradecer pela oportunidade de mais um dia de vida, mais um dia de bênçãos, de amor e de muita paz, e que possamos nesta noite estarmos aí com os corações receptivos, para as energias entrarem em nós e deixar aquela saúde, aquela paz, aquela harmonia que todos nós viemos buscar. Deus Pai, em seu nome abrimos os trabalhos desta noite nesta certeza de que o Senhor, como Jesus Cristo e todos os amigos do plano maior, estarão conosco, nos iluminando e nos ajudando, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Quando a música fica mais alta, o silêncio toma conta, aí nós chamamos o senhor Bruno. Obrigado. A casa é sua, Bruno. Obrigado. Irmãos e irmãs, uma boa noite. Agradeço a presença de cada um de vós nesta sexta-feira, último dia útil desta semana. É sempre uma alegria aqui retornar à instituição espírita Oficina de Luz na cidade de Carapicuíba, aqui no Ariston, para que sempre busquemos na construção de uma família universal sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E já gostei de trazer logo no início, antes de colocarmos o nosso slide mestre da temática que aqui iremos trabalhar, um vídeo extraído aí da internet, por meio já de recursos da IA, Inteligência Artificial, na comemoração de ontem, do aniversário de Chico Xavier. Se Chico estivesse vivo em 2 de abril, desde lá 1910, estaria completando 116 anos de idade no nosso orbe, mas Chico está mais vivo do que nunca, não está conosco na terceira dimensão, mas está na quarta, de forma transcendente, dando sequências para sua caminhada evolutiva. Então que fica aí a nossa gratidão a esse ser transcendente que aqui passou e deu continuação à codificação kardeciana. E nessa sexta, um dia após esta data comemorativa, estamos na Sexta-feira Santa, já esse, por nós os cristãos, lembrarmos daquele momento da paixão de Cristo, de todo o seu caminhar até a crucificação, o seu desencarno e a sua transcendência espiritual. Olha como nada é à toa, não existe o acaso. A imagem que nós estamos mostrando de ontem para com o que nós estamos vivenciando consciencialmente hoje. Chico Xavier tomou a sua cruz e fez o que cabia que ele fizesse até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade. Que assim o façamos. É o convite transcendente a este querido irmão, a cada um de nós, consciencialmente na casa.
Então fica o convite para que façamos sempre essa reflexão em nossas vidas. Não é também o tema que nós escolhemos para a data de hoje, queridos irmãos e irmãs. Como de praxe, sempre gosto de trabalhar com uma das obras a qual os seus temas fazem parte do nosso cotidiano, na simplicidade da compreensão, mas não tão da nossa prática, da nossa reforma íntima, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, essa obra terceira da codificação do Pentateuco kardeciana, publicada lá nos Idos em sua primeira edição de janeiro de 1864, faz com que possamos avaliar todos os nossos posicionamentos até agora construídos e outros tantos que ainda precisamos os construir, reconstruindo-nos diariamente num propósito transcendente para que neste capítulo 11, itens 1 a 4 que nós estaremos trabalhando, averiguemos qual é esse maior mandamento ao qual o Cristo nos trouxe, rogando para que nós, em consciência para a eternidade, disséssemos ao nosso Pai a fonte criadora que nós o amemos acima de todas as coisas, de forma transcendente, e logicamente que ao próximo como a nós mesmos. Não só próximo no reino nominal, mas desde o princípio tem gente lá estagiando no reino mineral, os que estão no reino vegetal, os que estão no reino animal, enfim, nós. Todos na caminhada evolutiva que faz com que busquemos interiorizar tudo que nós venhamos a partir deste momento estudar acerca destes itens 1 a 4, que iremos trabalhar sobre esse maior mandamento de Jesus, as nossas consciências. Por que não assim já trazer uma passagem de apóstolo Mateus, lá no seu capítulo 22, versículos 37 a 40, que nos vai afirmar o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, compreensão. Este há de ser o primeiro mandamento. E o segundo, consequentemente, é obviamente semelhante a este primeiro, qual seja, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Destes dois mandamentos há de sim ter sido construído a lei e os profetas, as ações que todos estes que há séculos e milênios em encarnações pretéritas, aqui incorporificando-se no mundo material, buscaram trazer os seus exemplos, esforçando-se para que fossem transcendentes, e o que aqui ficasse materializado, a posteriori, para a eternidade, nós pudéssemos assim exemplificar-nos em seus exemplos, colocando-nos em prática. Por exemplo, aqui nós, do Aristóteles em Carapicuíba, da porta para fora desta casa, a toda vez que aqui adentramos, seja para receber um atendimento, seja para estar integrado a um curso, seja para uma exposição evangélica, quaisquer que sejam as atividades. A cúpula espiritual de braços abertos sempre está aqui para que nos proporcione ferramentas de ascensão. Então, se nesta passagem de Mateus nós remetemos aos dois mandamentos primordiais que resumem os 10 mandamentos lá da primeira revelação, lá de Moisés. Não é fácil, mas é um exercício que todos nós precisamos empreender se quisermos voltar daqui a algumas décadas e séculos, no próximo nível de estágio evolutivo que há de ser um mundo de regeneração, desde que os construamos em nossa individualidade, de baixo para cima, de dentro para fora, sendo os artífices da nova terra, dos primeiros raios que lá no horizonte já se desenham, pelo bem que exponencialmente está crescendo, ainda que os meios de comunicação não assim nos compartilhem para que amenizemos em psicosfera pesada, densa, espiritual e psíquica que a esse ordem esteja vivenciando. Olha as guerras, fome, mentira, corrupção e outras tantas mais misérias que nós acompanhamos e temos que tomar cuidado para que não nos contaminemos com isso, para que divisemos dias melhores desde que os volto a este ponto. Construamos e somos os artífices. Não haveremos de dar resposta ao mundo,
à materialidade, ao que é transitório, mas sim aos valores por nós, dentro de nossa pequenez, possibilidades e limitações, os construirmos, os melhorarmos. Jesus assim ensina que amar a Deus e ao próximo significa respeitar a lei de Deus e os ensinamentos dos profetas, como eu disse, estes que vieram desde eras remotas, até mesmo antes de Cristo, se muitas vezes não oriundos aqui deste orbe. Haja vista a obra intitulada A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, outras mais obras poderíamos aqui citar. A quadrilogia do Espírito Manuel Florino de Miranda, intitulada Transição Planetária, aquelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Ferramenta é que não nos faltam para que saibamos que haveremos de nos recolocar neste universo onde quer que nós queiramos, desde que os construamos os alicerces para que assim mereçamos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, preocupemos com o nosso mundo íntimo, em vez de buscarmos compreender o que o nosso semente faça ou deixe de fazer. Pense ou até mesmo deixe de pensar. Não é esse o objetivo de nós, os cristãos e espírita, para que melhoremos a cada dia que passa. É muito claro o grande mandamento, mas por que temos tanta dificuldade para entender e praticar este grande mandamento? Primeiro, porque estamos conscientes de que estamos ainda buscando sair do segundo nível de estágio evolutivo de um total de 5, que é o nível de provas e expiações. Estamos tentando chegar na metade da escala evolutiva. Buscar atingir um nível de regeneração. Conscientes disso significa que, ainda nesta encarnação, todos nós, não estou falando nestes que nós não estamos enxergando com os olhos físicos da carne que estão no mundo espiritual, mas, digamos nós, os encarnados na terceira dimensão. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, sim, são ainda escorregaremos em algum ponto de nossa caminhada reencarnatória. Mas qual é a nossa diferença em comparação aos pouco mais de 8 bilhões atualmente encarnados? É que nós já estamos tendo a oportunidade, com um mínimo de despertar de consciência, de que, ainda que eu erre, que no dia seguinte eu empreenda 2 passos à frente assertivos. Eu passo atrás errado, mais 2 ou mais assertivos à frente. E assim nós vamos ladrando-nos espiritualmente. É um grande exercício. Por isso que existe aqui um ponto de interrogação. Porque o tópico analisa o todo macro coletivo, não apenas nós, os espíritas, ou espiritualistas, ou umbandistas, os que já são minimamente despertos dentro de suas responsabilidades existenciais reencarnatórias. Mas fala do mundo. E quantos ainda não tiveram a oportunidade de saber que são espíritos eternos, que existem muitas outras moradas da casa do Pai, que existem degraus evolutivos tanto no espírito como também nos orbes. Então, já disse o amigo Rabi da Galileia, não julgueis para que não sejais julgados, convidando-nos para que cuidemos de nós, da nossa ascensão, porque solidificados e conscientes de nossas responsabilidades, haveremos de distribuir ao mundo melhores benesses, não pelo bem falar, que isso é secundário, mas pelo bem agir, que transformarmos em seres melhores, proporcionando assim para que o nosso próximo também se transforme. Não podemos fazer por eles, como também os mentores nossos individuais não podem fazer por nós. No campo intuitivo, sim, mas fazer, concretizar por nós não, senão nós não ascenderíamos espiritualmente. É importante que saibamos e tenhamos a certeza disso. Por causa do nosso orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência e falta, muitas vezes, de paciência, daí criamos dificuldades que impedem que pratiquemos essas benesses no nosso dia a dia. Mas volto, isso é normal. É importante que estejamos conscientes de que temos que as trabalhá-las no hoje, no agora. Não posterguemos para o futuro, tampouco ao trem aquilo que compete nós em nossa individualidade. Sempre lembremos do órgão da viúva. Quais estão sendo as ações conscienciais que estejamos depositando no gasofilácio da fonte criadora de Deus, para que gozemos dessas benesses que estejamos por nós mesmos as construindo para toda a eternidade, onde quer que nós estejamos. Não esperemos que tenhamos recursos e posses vultosas
para que sejamos mais úteis em prol do coletivo. Não. Se pudermos atuar dentro de uma situação circunscrita a poucas pessoas, que assim façamos, mas saímos de consciência tranquila aqui. Estou me esforçando, estamos nos esforçando para tanto. Ninguém há de saber quando há de acontecer o apagar das luzes, o desencarne, a volta para o mundo espiritual. Assim sendo, compramos o hoje no agora, no já. O que compete para que nós os compramos, sempre buscando ampliar dentro das nossas possibilidades reais. Que, repito, queridos irmãos e irmãs, não é fácil a nenhum de nós, mas temos condições para tal. Vamos nos atentar para que trabalhemos e findemos essas mazelas há pouco citadas nesta atual encarnação. Não posterguemos para a próxima, porque se já está difícil nesta encarnação, quiçá no futuro que nem é, certeza que voltemos ao mundo físico do planeta Terra, no mundo de regeneração. Quem pode dizer se já com a meritocracia mínima construída para que aqui volte? Nem os maiores baluartes assim procediam, quiçá nós, que estamos ali nos degraus iniciais da nossa ascensão espiritual. Lembra que eu disse que existem 5 níveis de estágio evolutivo dos homens, constantes nesta obra, no seu capítulo 3, item 4. Já passamos por mundos primitivos, estamos buscando sair de próprias explicações para que cheguemos no mundo de regeneração. Um dia chegaremos também nos mundos ditosos e felizes, e enfim, na condição de co-criadores, cristos planetários, atingindo já a perfeição relativa na condição de criatura jamais a felicidade absoluta, porque só o Pai pode a obter. Sim, um dia atingiremos a perfeição relativa lá no quinto e último estágio evolutivo, que são os mundos celestes e divinos, mundos onde nós podemos entrar e sair a hora que nós quisermos. Nem mais corpos semimateriais os teremos, que são os corpos perispirituais. Cabe apenas pessoalmente nós acelerarmos esse processo. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, apequenando-se para que nós, em espírito, engrandecêssemos. O caminho, a verdade e a vida, o meio Rabi da Galileia, nesta sexta-feira santa. Disse ele: querais me seguir? Pegueis a vossa cruz e a carregueis, por meio das sucessivas reclamações, sem murmurar, sem reclamar, agradecidos das oportunidades que vós tereis ao longo dos milênios nas materialidades reencarnatórias, e assim busquem as suas ascensões. É isso que nos convida em acompanhando agora esses estágios evolutivos, que deixei alguns poucos tópicos para que os irmãos, enquanto eu estivesse falando, pudessem estar acompanhando quais seriam os próximos níveis que nós devemos os atingirmos pelas nossas próprias construções, e sim, nós haveremos de conseguir inexoravelmente. Mas temos cuidado para que nós não estacionemos em nossa encarnação. Regredir jamais, por isso que não regride. A doutrina nos afirma isso, ensina-nos a tanto, mas estacionar sim, desde que não caminhemos na busca de aliviar o sofrimento dos mais necessitados, onde quer que estes necessitados estejam em suas caminhadas evolutivas. No mundo que nós estamos atualmente, nesse final de provas e expiações, existe uma superioridade da inteligência em detrimento da moral, da lei da caridade e da fraternidade. Temos essa resposta em nossas consciências. Progressos realizados são mais intelectuais, sim, do que os morais, senão não estaríamos em guerras em alguns países deste ordem atualmente. Encarnações são mais para reparar os erros do pretérito, ou seja, mais estamos espiando do que estejamos sendo provados. Mais provados seremos quando estivermos tendo a meritocracia para adentrar ao próximo nível de estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração em seus degraus iniciais. Mas neste momento, mais estamos espiando as mazelas que por nós mesmos foram construídas no pretérito, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Sentimento de que sempre há algo a nos completar, que nós somos felizes em nossa integralidade. Lógico que não, é o que nós estamos falando até agora.
Porque muitas vezes a humanidade busca nos bens materiais esta felicidade. Os que mais têm e que nós acompanhamos por meio das redes sociais, será que tudo aquilo que se é apresentado é a realidade do seu dia a dia? Já temos essa resposta também. Então, se eles não são felizes em suas plenitudes, convido-nos a essa consciência de que não é este caminho para que busquemos sermos felizes dentro da consciência de cristãos e espíritas que devamos ser, na simplicidade, na humildade, no agradecer, como eu disse há pouco, do que nós temos, ainda que não seja a meta da nossa atual encarnação em nossas consciências, mas busquemos sempre fazer melhor, ainda que não atinjamos as benesses que nós consciencialmente gostaríamos de as atingir. E muitas vezes nós não mesmo as atingimos porque Deus, que sabe o que é melhor para nós, não permite que assim nós atinjamos, porque muitas vezes no pretérito nós atingimos e o que nós fizemos piorando ainda mais a nossa situação espiritual em comparação àquele momento reencarnatório, um ou mais. Mas como Deus não quer que nós estacionemos ainda mais, quer que nós ascendamos para o mundo de regeneração, limita-nos no campo profissional, no campo pecuniário e outras mais situações que são transitórias, fugirdias, passageiras e também efêmeras a depender dos pensamentos e ações para nós empregados em nosso dia a dia. E é o que eu disse ao longo destes primeiros minutos, estamos no final de provas e expiações. E bem-aventurados sejamos todos nós, que estejamos latrando-nos no Espírito, fazendo com que valha a pena estarmos encarnados, fazendo com que cada vez que esforcemos para entrar da porta para dentro, aqui numa oficina de luz, eu e nós digamos à nossa consciência, certeza absoluta de que, independentemente de quem aqui esteja à frente, o tema, o núcleo da questão consciencial, eu hei de levar para o meu dia a dia em menor, mediano ou maior grau, para que eu o trabalhe, potencializando aquilo que eu já estou esforçando-me para realizar, ou iniciando nos degraus primários as benesses que as temáticas aqui nos proporcionem consciencialmente. Porque nunca duvidem, queridos irmãos e irmãs, o ser encarnado que aqui esteja, quem quer que seja, apenas é um elo entre o que a cúpula espiritual que nós não estamos vendo nesse momento quer que seja passado ou conteúdo a cada um de nós. Elo esse ainda muito imperfeito. Quem quer que seja, em qualquer casa e em qualquer religião. Em qualquer religião, repito. Mas prestemos atenção no que a espiritualidade quer que nós aqui raciocinemos acerca do tema que a casa neste momento possa estar trabalhando em nossas consciências. Olha o que nos aguarda nesses degraus iniciais, o próximo nível. Estaremos sujeitos sim às leis que regem ainda a matéria, naturalmente mais livres de paixões desordenadas, porque teremos um foco transcendente. Estaremos abandonando essa vontade de sempre muito ter e pouco ser, mas estaremos trabalhando o ser, o existir. Orgulho, egoísmo, inveja, ódio, vaidade, arrogância, prepotência não mais haverão de existir nesse estágio do inicial para o intermediário, sem falar nos estágios avançados de mundo de regeneração. Sim, todos continuarão passando por provas, para que inclusive permaneçam reencarnando neste orbe. Não basta que mereçamos agora reencarnar na próxima existência carnal, nos estágios iniciais de regeneração, precisaremos construir alicerces sólidos, concisos, para que em décadas e milênios posteriores continuemos merecendo. Senão, o que há de acontecer por nós, já sabemos. Voltaremos para mundos de provas e expiações. Está errado isso? Deus está castigando-nos? Não. É a lei da evolução. Ou interiorizemos-as para a nossa eternidade, sendo ferramentas de ação, já que o próprio Meiko Rabi da Galileia disse: o meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Se ele disse isso no estágio ascendente, já que divisamos que Jesus atingiu a perfeição relativa, tem a condição de habitar no mundo celestes divididos no quinto nível de estágio, a qual o capítulo 3, item 4 nos proporcionou a nossa consciência nesse momento. Quiçá nós,
Por isso que tomamos cuidado com o tempo que nós estamos empregando em nossas vidas, o que nós estamos ouvindo, assistindo, compartilhando nas redes sociais. Haveremos de responder sentido por sentido em pensamentos e atos concretizados, como também atos não concretizados. Porque quem há muito é dado, muito há de ser pedido, afirmam-nos os irmãos espirituais. E não pensem que é no campo apenas pecuniário. Volto, isso é secundário. Mas sempre nós estamos recebendo, a parte do momento que estivermos recebendo alicerces de qualquer caça transcendente que visa a ascensão espiritual. Daquele momento em diante, não somos mais os mesmos, ainda que não coloquemos em prática, mas na nossa consciência, da nossa centelha divina, ali já está brotando as ferramentas dos alicerces que precisamos os trabalharmos no nosso dia a dia. Então sim, bem-aventurados somos todos nós que estejamos lapidando-nos para que sejamos melhores a cada dia que passa, porque responderemos sentido por sentido. E que bom que assim a fonte criadora, Deus, criou essas leis imutáveis para a ascensão de todas as suas criaturas em todas as épocas da humanidade. Vamos nos esforçar, queridos irmãos e irmãs, não é fácil, é o abandonar do homem velho, é a reforma íntima, é o melhor orar e vigiar, é não cair nas tentações dos ditos ignorantes ou obsessores do mundo espiritual, que esperam um momento para que escorreguemos nessas tentações e busquem desequilibrarmos, busquem fazer com que, inclusive, possamos até mesmo perder uma reencarnação ímpar, que é a mais importante de toda a nossa evolução até hoje empreendida. Afirmo-vos, não duvideis disso, queridos irmãos e irmãs, desde quando fomos criados lá como princípio inteligente, estagiando no reino mineral, até hoje, essa é a encarnação mais importante de todo o nosso universo evolutivo até este prezado momento. Não há desperdicemos, mas ampliemos em benesses construídas por nós mesmos, porque é dando que se recebe, é fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, e tendo a certeza de que o plantio é livre, a colheita é obrigatória, que colheremos se publicadas as benesses a posteriori, porque assim, em um item desta mesma obra intitulada Os Obreiros do Senhor, os Espíritos vêm nos afirmar: colherão sem publicadas as benesses que nesse momento ímpar da humanidade, dessa separação do joio e do trigo, deste momento final dos tempos, de sermos os trabalhadores da última hora, assim fazermos o que compete a nós fazermos dentro de nossa limitação, simplicidade, humildade. E lá agora no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, em uma curta frase deve nos afirmar: façam aos outros o mesmo que gostariam que fosse feito a nós mesmos, que foi o que eu acabei de falar. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que comando como medida do que se deve fazer ao nosso próximo, o que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Alguém tem dúvida disso? Ainda que não colamos a priori, em loco, neste momento, as benesses que até o momento já tenhamos empreendido em benefício dos mais necessitados, somos eternos, porque temos que ser tão ansiosos em querer comer as benesses que estamos construindo no hoje, no agora, no campo material. Não, esperemos a eternidade, porque Deus sabe quando devamos mesmo as colher para o nosso próprio benefício. E volto, para que não caiamos, reincindamos mesmo o pretérito, porque é um triscar de olhos para que assim o façamos e percamos, às vezes, décadas, séculos ou milênios de investimentos outros, a qual, por invigilância, nós nos enveredamos para essa estrada perigosa do campo das posses, da materialidade, do que é transitório em qualquer canto deste universo, em um mundo material. A prática dessas máximas há de se levar à destruição do egoísmo, que é uma das maiores chagas da humanidade. Afirma também essa obra em nossas consciências. Quando os homens as tomarem como normas de conduta, com base em suas instituições, sim, compreenderão a verdadeira fraternidade transcendente e universal, não apenas a pequena deste órgão, minúsculo frente ao universo, e farão reinar a paz e a justiça entre todos nós, que é um exercício transcendente que precisamos empreender. Só haveremos de ser felizes quando não mais uma lágrima da face do rosto de quem quer que seja em qualquer canto deste orbe venha a cair de um irmão em necessidade, quaisquer que sejam as suas necessidades. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência.
Bem-aventurados somos todos nós que estejamos construindo esses alicerces dentro de nossas possibilidades e limitações. Será que essa querida irmã transcendente, a qual até o ano passado, com o desencarne de Divaldo Pereira, com 38 anos de idade, Joana de Anjos pode trazer algum contributo à nossa consciência que esteja atrelado a esse capítulo 11, itens 1 a 4 que nós estamos trabalhando, sobre o maior mandamento transcendente da lei da fonte criadora de Deus, se vem dizer ela: nunca enganes a ninguém. Alguém gosta aqui de ser enganado? É o remédio amargo, mais salutar às nossas consciências. Continua ela dizendo: a vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faça aos outros há de retornar a nós mesmos, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. É o que nos afirma essa querida irmã estelar Joana de Ângeles. Nessa obra, Jesus lá, pelo apoio espiritual de Ney Lúcio, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, lá no capítulo 17, titulado Exaltação à Cortesia, olha o que ele há de nos afirmar, que vem ao encontro da temática de hoje. Vai nos dizer que bem-aventurados somos todos nós que saibamos tratar o rico e o pobre, como também o sábio e o inculto, porque não dizer o bom, mas principalmente o mal, porque o mal um dia há de ser um Cristo planetário, há de ser um arcanjo, dando a cada um sempre o espírito e entendimento de serviço em prol de suas ascensões, e lógico, de conformidade com os méritos que cada um de nós construamos, e necessidades recíprocas entre nós seres humanos, deixando sempre os sinais de melhorias, de elevações, bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. É o remédio do universo, não apenas deste pequeno orbe, já que estima-se que nessa galáxia Via Láctea existem de 200 a 400 bilhões de estrelas, e para nós os espíritas o que são estrelas mesmo, mundos habitados com constituições físicas dos homens e de suas criaturas diferentes da nossa, da raça adâmica. Está tudo certo. Por que temos que ser humanidade do universo? Muito pelo contrário, muito há de se desvendar. A codificação nos traz isso, desde lá da edição da Revista Espírita de 1858, desde algumas obras complementares de Chico Xavier, de Manuel Filomeno de Miranda e Em Espírito por Divaldo Pereira Franco, e outras mais que aqui podemos citar. Mas o tempo é escasso, queridos irmãos e irmãs. O tempo voa, infelizmente, nestes momentos. Devemos aqui também trazer o contributo de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde abril de 1900, em retornando para o mundo espiritual, de forma transcendente, conhecido por nós os espíritas como médico dos pobres, muito nos dá ainda de exemplos transcendentes, coletivos e macros, convidando-nos para que, solidários, nós seremos sempre em união, mas se formos separados uns dos outros, o que apenas então somente haveria de ser pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis aos nossos semelhantes. Mas volta aí dizendo: juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos, os nossos objetivos, o quê? Reencarnatório, potencializando-os a cada oportunidade diária qual nós tenhamos em uma terceira dimensão, em um mundo físico. Olha essa irmã também que muito trabalhou lá nas décadas de 50 e 60 junto a Chico Xavier. Querida irmã Sheila, convido-os também para que acompanhem e estudem a obra intitulada A Alvorada Nova, trazida por Caibar Schutel, semelhante à obra que nós temos também aqui na casa, intitulada Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz por Chico Xavier, vem trazer detalhes de uma coluna espiritual e um trabalho transcendente lá neste mundo espiritual, lá nessa erraticidade da quarta dimensão, a qual essa linha transcendente estelar desenvolve de forma ampla a todos que ali acorrem, precisando de diversos benefícios psíquicos para que reconstruam-se em espírito e voltem mais assertivos por meio das próximas reencarnações, no corpo feminino, no corpo masculino, não importa, o importante é que estejamos mergulhando na carne e tendo oportunidades de ascendermos espiritualmente. Venho a dizer que em uma de suas encarnações foi Santa Joana de Chantal, lá no mais origem da nossa querida codificação kardeciana. Venho a dizer quando a subida se fizer mais difícil, olha, faz uma pausa e habita os suntuosos silenciosos da conversa com Deus. Não é a oração decorada, meus irmãos e irmãs, não é. É a conversa genuína, límpida e cristalina de nossas necessidades, porque o Deus sabe o que é melhor.
já sabe todas as nossas necessidades. Nós precisamos ter a sua conversa sincera do íntimo de nossa alma, porque assim nós sentiremos a presença sempre amiga daqueles que nos amam e nos guiam, não só os nossos mentores individuais, mas os diversos parentes, mães, pais, avós, tios, filhos de reencarnações pretéritas, que estão nos apoiando para que tenhamos êxito mais assertivo nesta atual encarnação. Não tenhamos dúvida disso, queridos irmãos e irmãs. Existem milhares de espíritos auxiliando-nos, mas repito, não podem fazer por nós como nós nenhum dia poderemos fazer por eles. E é assim que é o esforço individual, de baixo para cima e de dentro para fora, que precisemos empreender nas duas dimensões da vida, a material como a espiritual, essa transcendente, a qual nós não enxergamos com os olhos físicos da carne. E também Giovanni de Pietro de Bernardone, nessa imagem ilustrativa, Francisco de Assis, dizendo que é perdoando que nós haveremos de ser perdoado, empreender um auto-perdão, conscientes de que muito ainda haveremos de errar, mas tantos outros acertos muito transcendentes haveremos de empreender nesta ainda atual encarnação, é que em nos perdoando, nós faremos com que, recompostos e reequilibrados de forma maior, mais ampla, sejamos benéficos em perdoar aqueles que estejam nos prejudicando, direta ou indiretamente, um ou mais seres. É o grande exercício da caridade, finalizando com esse tríplice aspecto: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, que sim, far-nos-á, transformar-nos-á em seres melhores, obedecendo o grande mandamento, ou seja, o maior mandamento, a qual esta obra nos traz a nossa consciência. Qual obra? O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos trabalhando. Capítulo 11, itens 1 a 4. E desejo, meus queridos irmãos e irmãs, em gratidão, e partindo para a finalização dessa nossa primeira etapa das atividades, que foi o convite à nossa expansão de consciência, porque aqui buscamos nesses minutos, nessa meia hora, a expansão de nossa consciência, a construção mais ampla do nosso intelecto. Porque a consequência da expansão de consciência, o que é? Os atos praticados, os esforços por nós que sejam empreendidos, desde que queiramos ascender. Então, a cúpula espiritual aqui fez a sua parte nessa primeira etapa. Continuará fazendo nas recomposições energéticas que receberemos dos trabalhadores encarnados para com os desencarnados. E sairemos sim melhores do que quando aqui adentramos. Então, assim, já preparados para que passemos para a segunda etapa de nossas atividades e partindo para as nossas vibrações finais, convido-os para que os que queiram fechar os seus olhos, agradeçamos a Deus, a fonte criadora, ao meio Rabi da Galileia, aquele que foi e é e sempre será nosso caminho, verdade e vida, Jesus, sanando o ser transcendente deste universo, a qual hoje, nessa sexta-feira santa, rogamos graças pela sua atitude transcendente em carregar a sua cruz, convidando-nos para que nós carreguemos a nosso campo individual, e assim o faremos, querido ser estelar, mestre maior deste universo, não apenas desta galáxia. Esteja conosco. Eu venci o mundo, todos vós também podeis vencer, e assim nos esforçaremos, querendo ser Rabi da Galileia, meio ser transcendente que aqui passou uma única encarnação, neste órgão, nos seus aproximados 33 anos de vida física. Também a sua mãe, aquela que foi Maria Rosa Mística de Nazaré, a José Saint-Germain, que continua também nos apoiando dentro dos diretrizes planetárias, dentro das fraternidades deste sistema solar, e os nossos mentores individuais, junto com a cúpula espiritual, possam fazer com que estejamos mais equilibrados, e nós, em uníssono, estejamos em mente, em consciência, em campo psíquico, vinculado a eles, para que não caímos nas tentações do mundo, e assim cumpramos de uma forma mais assertiva o que compete a nós por nós mesmos, o que pedimos para que passarmos em nível individual como também coletivo, em contrato reencarnatório, que cabe apenas e somente nós os desenvolvermos, nós os empreendermos para o nosso próprio benefício, beneficiando o coletivo, o todo, o macro. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo final de semana a cada um de nós, e até uma próxima oportunidade, se assim a fonte criadora Deus permitir, em os trabalhadores encarnados dessa casa e até mesmo a cúpula espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, família. Passemos para as próximas atividades. Menino, obrigado. Eu que agradeço, família. Obrigado por tudo novamente. Quem for tomar um passo coletivo, por favor, faça uma filinha aqui. Quem tiver com o cartãozinho branco, é
Só aguardar aí.